contrário do que eu vejo muito os escritores dando depoimento por aí, eu não era uma criança que lia muito, nada, nunca... E aí, com 15 anos, entrei no colegial e tinha aquelas apostilas de escola cheias de poemas. E foi a partir da poesia Cecília Meirelles, Vinícius, Drummond, Bandeira, que eu entendi que eu queria fazer aquilo. Assim. E foi super rápido. Eu comecei a ler esses caras e já comecei a escrever também. Eu não escrevia antes. Aí uma amiga minha da escola viu que eu estava lendo Paulo Coelho. Falou, esse livro é uma porcaria. Não lê esse cara, vou te dar um livro legal. Aí me deu para ler O Apanhador do Campo de Centeio. Ai, que legal. Do Cédric, que eu adoro até hoje. E aí eu li aquele livro e adorei aquela sintaxe toda suja, tudo tem uma estilização da fala coloquial e tal, e falei, puto, quero escrever isso também. Comecei a escrever um romance. Depois desse romance totalmente fracassado, que eu parei no meio. Mas ele não é só fracassado porque eu parei no meio. Depois disso eu fiquei sem escrever prosa quase 10 anos, até que eu escrevi o King Kong Cervejas com 26 anos. De lá pra cá eu escrevi mais 3 livros de prosa, escrevendo mais um. Sim. Bom, eu sou de uma família de classe média e as expectativas em relação a mim acho que eram que eu fizesse uma faculdade e ganhasse dinheiro, tal, esse tipo de coisa. E aí logo eu avisei, olha, eu vou escrever poesia, então não sei se eu vou ganhar dinheiro ou não, né? Então eu falei, vou fazer letras que tem a ver com literatura. Não quero dizer com isso que eu tenho nenhum tipo de visão anti-intelectual, nem que eu tenho alguma forma de... Anti-acadêmica. Anti-acadêmica e tal. Anti-acadêmica até tem um pouco para escritores. Eu acho que a academia pode atrapalhar muito o escritor. Eu aprendi muita coisa como leitor na USP, com professores incríveis que eu tive, mas eu já cheguei lá para ser escritor, não cheguei nunca fiz mestrado, nada, porque eu vi que o custo ia ser muito alto de eu me concentrar, por exemplo, 2 anos estudando, sei lá, o Murilo Mendes. Então, isso foi uma coisa que eu não estava disposto, esse preço eu não estava disposto a pagar, desde o começo. Se eu fico algumas semanas sem escrever poesia, eu começo a ficar incomodado, aí forço um pouco a mão para tentar escrever alguma coisa, às vezes sai, às vezes não sai. Tem um pouco aquele período de limbo, assim, que você só escreve merda, assim, é uma coisa impressionante. E você tem que se convencer que aquilo tem algum valor, mas aí não tem. Não tem mesmo. Você sabe que não tem, mas se você não tem esse mínimo de ilusão, depois não sai alguma coisa que presta. Então eu fico ali escrevendo e imprimo, leio, releio, tento fechar o poema, mando para 2 ou 3 amigos que sempre leem as minhas coisas, me dão palpites e tal. E até que saem alguns poemas que eu gosto, que me satisfazem em algum nível, né? A única coisa que eu tenho é quando eu consigo entrar num ritmo, encontrar alguma forma, alguma coisa que eu percebo que está virando poesia, aí eu não consigo pensar em mais nada. Aí desligo o celular e se eu não termino o poema no dia, ou pelo menos uma primeira versão que eu acho que aquilo é o que vai ser, mas aí no dia seguinte eu acordo e vejo que não é, aí socialmente eu fico inviável. Assim. Com prosa não é tão assim, não é tão... Tão solto, assim, você quer dizer? Não é nada solto, é uma coisa super tensa. Pelo contrário, é Bem um embate uma luta, mesmo, assim, né? Não tem nada de fácil no sentido de aquilo sim, então, não ou tem de que disso. aquilo se encaixe no seu cotidiano de uma maneira tranquila. Não tem nada disso. O que acontece é que eu acordo muito cedo e as pessoas, em São Paulo, as coisas começam a funcionar às 10 da manhã. Né? Então ninguém me enche o saco até as 10, ninguém manda e-mail, eu não abro e-mail antes das 10, nada. Então, se eu conseguir ter uma rotina, que nem sempre eu consigo, mas quando eu consigo manter uma rotina de dormir mais ou menos cedo e acordar às 5, 6 da manhã, aí para escrever prosa é perfeito para mim. Tá. A maioria dos seus textos, quer dizer, eu não li o romance O Golpe de Ar, mas mesmo o pouco que eu li, os trechos, assim, os personagens estão muito conectados a você, eu sinto, né? Tem muito de você neles, ou... A gente tem a ideia de que o escritor é alguém que inventa coisas. Sim. Um inventor de personagens e tal. Não sei se é exatamente assim. Para mim não é. Se eu tivesse algum pudor em relação a isso, eu me sentiria muito culpado. Tanto que eu roubo da vida que eu levo, assim. Sério? Mas eu não tenho nenhum pudor com isso e é a partir daí que eu escrevo. E é a partir daí que eu tenho necessidade de escrever e vontade de escrever. Eu não tenho nenhuma vontade de inventar um mundo imaginário, paralelo, para falar de coisas que não tem nada a ver comigo. Eu tenho certeza que é uma limitação minha como escritor
e que o meu ponto de vista é um ponto de vista da poesia lírica, sempre foi. E a poesia lírica é isso, né? Uma expressão na intimidade, num certo sentido. E você já falou um pouco, né, das primeiras referências, mas como acontecem os seus encontros com os livros? Saí dessa leitura da poesia moderna brasileira e fui atrás de poetas traduzidos, que eu não leio bem em outras línguas, então leio sempre com edições bilíngues e tal. E prosa, eu fui lendo tudo que foi caindo na minha mão até os 20 anos, assim. Depois eu comecei atrás de algumas coisas que eu percebia que eram referências fortes, né, para a literatura e que eu não tinha lido direito, não tinha tido acesso. Tal. Então, sei lá, fui ler o Don Quixote, fui ler a Odisseia. Eu li a Odisseia 5 vezes e a Ilíada eu só estou lendo agora, estou no último canto da Ilíada. Então, assim, eu não tenho uma coisa super sistemática. Então. Eu li muita literatura latino-americana, todos os caras do boom, né, o Cortázar. O Cortázar foi um cara super importante para mim, com 20 anos. Assim. Depois fui pro Borges, o Vargas Llosa, o Garcia Marques, todos esses. E aí agora, desse latino-americano, assim, o que eu li bastante nos últimos anos foi o Bolanho, né, que ficou super na moda e uma moda boa, né, porque tem um monte de moda ruim. Sobre esse último livro que saiu, que é o Ela Me Dá Capim e Eu Zurro, eu queria saber um pouco como foi sua experiência, assim, como cronista. Você é um leitor de crônicas? Sou. O Rubem Braga, eu comecei a ler o Rubem Braga, que é o maior cronista brasileiro, pelo menos para todo mundo que escreve. E gostei muito, coloquei ele meio no time ali do Vinícius, do Bandeira, tal, que faz sentido. Eu li quase tudo que ele escreveu e depois fui atrás dos caras que eram associados a ele, o Fernando Sabino, o Paulo Mendes Campos, aí fui atrás das crônicas do Vinícius. Tudo isso eu tinha lido bastante. Depois teve uma fase que eu li bastante Nelson Rodrigues, e aí li as crônicas também. São 3 livros, acho, né? Pelo menos 3 livros que eu li. A Cabra Vadia, o Óbvio Lulante e o Reacionário. Quando a Folha de São Paulo me chamou para escrever crônicas, eu achei legal porque era uma coisa que eu admirava na literatura, assim. Mas eu nunca tinha escrito crônica. Então eu pedi um tempo para fazer um teste. Aí eu escrevi 5 crônicas, mandei e falei, olha, o que eu posso oferecer é isso. Se interessar, aí eu falei, não, é isso mesmo, vamos embora. E aí, isso já faz 4 anos e meio que eu tô... Essas crônicas são crônicas publicadas durante 4 anos. Assim como quando eu fui escrever contos, eu já tinha lido muita prosa, não achava que era uma coisa... Tem que ter uma certa ingenuidade, né? Um auto-engano para você se meter a fazer essas coisas, senão você não faz nunca. Se você achar que ficar pensando na concorrência é terrível. Comecei a escrever essas crônicas, eu acho que as primeiras crônicas eram um pouco mais convencionais, no sentido de que eu tinha uma imagem do que seria a crônica. Aí depois eu comecei a soltar um pouco a mão e fazer umas crônicas que agora eu até dei um curso de crônica recentemente. Eu acho que algumas crônicas do livro nem são crônicas, mas tem uma coisa legal em fazer um livro, isso com poesia também acontece, acho que com conto também, que as coisas se contaminam. Então você publica um livro com 60 crônicas, 60 textos, mais ou menos do mesmo tamanho, na mesma língua, eles começam a se parecer um pouco. Então as dicções se misturam e tal. Então tem alguns textos que aí, se eu colocasse isoladamente num outro veículo, um outro suporte e tal, talvez não fossem considerados crônicas. Sim. Tem alguns assim que se fecham como poesia, assim, muitas vezes. Então, tem alguns que eu escrevi como poema que eu levei... Tem 2 ou 3 textos no livro que eu levei quase 1 ano para fechar. Nossa. Porque tinha um rigor de poesia, mas ao mesmo tempo tinha um tamanho e tinha que ter uma leveza e uma... Não leveza exatamente, mas uma soltura ali, um ritmo de prosa. Prosa, a primeira vez que eu publiquei o King Kong Cervejas, que é o livro de contos, quando o livro saiu, eu fiquei completamente desesperado. Parecia que eu tinha jogado um monte de palavra de qualquer jeito, assim, na página e eu não tive coragem de reler. Mas a minha impressão era que eu tinha feito uma grande cagada de ter deixado de publicar aquele livro. E esse de crônicas eu nunca reli também. Eu reli ali as provas. Eu também já não sei mais o que é, sabe? São 160 páginas de palavras que eu não tenho mais controle. Estou fazendo um livro de prosa que, por enquanto, tem o título de Cipó, que são essas pequenas prosas que eu estou publicando na minha coluna da Revista São Paulo, mais umas outras coisas que eu não publiquei e não vou publicar lá. Tem contos, tem poemas em prosa, tem microcrônicas, assim.
Então é uma mistura de gêneros, tal, que é um livro que me deu vontade de escrever depois de ter lido o Crônicas de Motel, do Sam Shepard. Obrigada, Fabrício, foi ótimo. Obrigado você. Acho que a gente treinou. Muito obrigada mesmo por nos receber. É isso, gente. Essa foi uma entrevista muito gostosa de fazer com o Fabrício Corsaletti. E a gente se vê na próxima entrevista aqui no canal. Tchau, tchau.